nosso DNA é espiritual. Sendo assim, o nosso apetite deve ser também espiritual. Temos falado tanto sobre ter fome e sede. E a palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele que tem fome e sede por justiça. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que outras coisas são essas? São as coisas do dia a dia, aquilo que a gente corre atrás para trazer alimento, vestimenta, conforto, uma moradia. Deus é justo, Ele não fala que a gente não tem que ter essas coisas. Ao contrário, nós teremos, e Jesus disse: eu vos dou vida e dou em abundância. E não pense você que essa vida em abundância só nos aguarda na eternidade, ela é aqui também. Porque o reino de Deus, quando Ele vem, Ele traz com Ele tudo que Ele é: riquezas, bens, saúde, salvação, restauração, libertação, cura. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus é tudo que Jesus é. O reino de Deus, quando Ele vir, quando Ele estabelece governo sobre a minha e a sua vida, Ele traz mudanças. Ele gera flores e frutos também. Sabe, se você está há 5, 10, 7 anos, 3 anos, 30 anos dentro de uma igreja, mas você nunca teve um encontro com o Espírito Santo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Nós precisamos ter esse encontro com Ele. Nada do que nós fazemos vai impressionar a Deus. Os nossos dons, talentos, cantar, tocar, uma boa oratória, tudo isso vem dele, tudo isso é um dom, tudo isso é uma dádiva. Nada disso, nada do que a gente fizer vai impressioná-lo. Mas um coração contrito e quebrantado, esse Deus jamais desprezará. Tudo que Ele pede de nós não é o que nós podemos dar a Ele em matéria, mas aquilo que está dentro de nós. Ele diz: filho meu, dai-me o seu coração. Eu amo esse versículo. Esse versículo tem pulsado no meu coração diariamente. Aleluia. Obrigada, Jesus. Hoje eu quero falar sobre encontro com a glória. A glória de Deus inaugura uma nova estação nas nossas vidas. Aonde o reino de Deus chega, tudo muda. Tudo muda. A glória de Deus, ela traz um kairos para dentro do cronos. O kairos é o tempo divino. O kairos é o tempo divino. O cronos é o tempo terreno. Então, quando você está na presença dele, quando você faz a habitação na presença dele, o kairos entra e começa a acelerar. Tudo que estava parado na sua vida, Deus começa a movimentar, a trazer uma aceleração de promessas, de bênçãos. Como que uma vara que do nada floresce da noite para o dia, floresceu por causa da presença, floresceu por causa da glória, por causa da obediência.
quero ler com você, você depois pode ler na sua casa. Salmo 78, eu vou ler do 24 até o 32. E choveu maná sobre eles para comerem, e lhes deu trigo do céu. O homem comeu da comida dos anjos. Meu Deus, que coisa tremenda! Isso foi real. Ele lhes enviou alimento para que ficassem cheios. Ele fez o vento leste soprar do céu, e pelo seu poder ele trouxe o vento do sul. Ele também fez chover sobre ele carne como poeira, e aves de asas como areias do mar. E ele a fez cair no meio do acampamento ao redor de suas habitações. Então eles comeram e foram bem servidos, porquanto ele lhes deu o seu próprio desejo. Eles não se afastaram do seu desejo, mas enquanto a carne ainda estava em suas bocas, a ira de Deus veio sobre eles e matou os mais gordos deles e feriu os homens escolhidos de Israel. Por tudo isso, eles ainda pecaram e não creram nas suas maravilhosas obras. Israel tinha a presença tangível, palpável, real de Deus com eles. Eles haviam acabado de sair do Egito, de sair de uma vida de escravidão. E eles experimentaram o sobrenatural dia e noite, noite e dia. Israel experimentou o amor de Deus. Deus deu a eles o pão dos anjos. Aleluia! O trigo do céu. E a palavra vai dizer que eles comiam até ficar saciados. Mas eles não se contentaram. Eles queriam continuar buscando as coisas carnais. Começaram a reclamar. Começaram a reclamar de toda a provisão que vinha do céu, do sobrenatural. Eles queriam algo que era terreno. E aqui vai dizer que Deus entregou a eles aos seus desejos. Eles tinham apetites por coisas carnais. Eles experimentaram o sobrenatural. Comeram o pão dos anjos. Não se contentaram. Deus deu a eles carne, muita carne. Por tudo isso, eles ainda pecaram e não creram nas suas maravilhosas obras. Escute, por isso ele consumiu os seus dias em vaidade e os seus anos em tribulação. Quando ele os matava, então eles o buscaram. E eles se voltaram e chamavam cedo por Deus. Apetite por coisas carnais traz morte espiritual. E se lembraram de que Deus era a sua rocha e o alto Deus seu redentor. Mesmo assim, eles os lisonjearam com a sua boca e mentiram a ele com a sua língua, pois o seu coração não estava certo com ele, nem estavam eles firmes no seu pacto. Mas ele, sendo cheio de compaixão, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Sim, muitas vezes Deus desviou a sua ira e não agitou toda a sua cólera, pois se lembraram de que eles eram apenas de carne, um vento que passa e não volta novamente. Quão frequentemente eles o provocaram no deserto e o afligiram no deserto. Sim, eles viraram as costas.
a Deus e limitaram o Santo de Israel. Eles não se lembraram da sua mão, nem do dia em que ele os livrou do inimigo, de como ele havia operado os sinais no Egito e as suas maravilhas. Aleluia. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Quando Jesus foi até a casa de Jairo, a menina já se encontrava morta. E então Jesus ele disse: a menina apenas dorme. Começaram a caçoar, a zombar de Jesus. E então Jesus disse: saia. Só ficou os pais da menina e alguns discípulos. E nós sabemos que o resultado foi a ressurreição da filha de Jairo. Quando você está disposto a viver o sobrenatural, a manifestação da glória de Deus, vai haver zombadores, vai haver escarnecedores. E muitas vezes você vai ter que ser igual a Jesus. Se afasta de quem não quer nada com a presença de Deus. Tira da tua vida, arranca do teu ciclo de amizade pessoas que zombam, que duvidam, que questionam, que zombam. Sabe o que eu entendo quando Jesus disse: saiam, saiam? Ele estava dizendo: fica só quem crê. Foi Jesus basicamente dizendo: não permita que pessoas que não se movam, não andem na mesma dimensão de fé que você, permaneçam no seu ciclo de amizade, que frequentem a sua casa. Eu não estou falando de pessoas incrédulas, não, que a gente vai lá e evangeliza. Não, eu estou falando de pessoas que conhecem a palavra de Deus. Eu estou falando dos filhos de Israel, que conhecem, mas duvidam. Jesus ele veio demonstrar a manifestação do reino de Deus. Cada cura, cada milagre, cada sinal, cada maravilha, era como se Jesus estivesse dizendo: olha aqui, ó, chegou. É para vocês viverem isso aqui o tempo todo. Isso aqui é a realidade de quem eu sou, de quem o reino do meu Pai é. Não é para vocês viverem isso só agora não, porque as mesmas obras e até maiores, meus filhos, vocês vão fazer. Então isso aqui é algo que eu estabeleci. É um estilo de vida. O sobrenatural é um estilo de vida. Como Bill Johnson disse, está no nosso DNA. Jesus disse: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede. Nós estamos vivendo num tempo de muita incredulidade. Eu estou pregando ultimamente em alguns lugares que eu tenho ido para muito crente incrédulo. Isso aí, crente incrédulo, que tem uma boa oratória, um bom argumento, mas na experiência e na revelação nunca vivenciou nada. Um dia o Espírito Santo disse para mim: ora ali naquele pastor, porque ele tem um problema de coração. Ok, eu falei: tudo bem, eu vou orar sim. Aquele homem subiu para pregar, e ele subiu para pregar sobre o Espírito Santo. Ele tem um livro onde ele fala do Espírito Santo, mas no final do culto ele disse: olha, pastor, Deus me mandou aqui orar para você, pela sua cura, do seu coração. Ele riu. Ele não acreditou nem mesmo naquilo que ele prega, naquilo que ele veio a escrever. Ele riu e disse assim: tá, pode orar. Eu orei, ele não esboçou muita fé naquela oração.
Mas nós estamos vivendo um tempo em que a glória de Deus, ela está se revelando em uma medida cada vez maior. Quando você olha para o mundo lá fora, você vê se cumprindo tudo que a palavra de Deus diz sobre a apostasia da fé, sobre a incredulidade, sobre aqueles que um dia eram apaixonados por Deus, mas agora não querem mais saber de estar na presença dele. Nós estamos vivendo a era dos remanescentes. Por isso não se assuste se você veio aqui no domingo e não está cheio, não está lotado. Estamos vivendo a era dos remanescentes, dos que têm fome e sede por mais de Deus. Eu amo a presença de Deus. Quando o Fernando me mandou um áudio em 2023, ele disse assim: pastor, a gente só apresenta quem a gente conhece, e você me apresentou o Espírito Santo porque você conhece ele. Será que a gente tem conhecido a Deus da forma correta? O que a gente tem feito com toda essa informação que a gente recebe, domingo após domingo? Será que o reino de Deus está só no papel, ou ele já entrou na sua vida e gerou uma grande transformação? Quando eu experimentei essa presença do Espírito Santo, ontem nós estávamos no evento A Cura da Igreja Impactados, que foi um evento realizado ali no Serra Dourada, e a Joelle Moody estava ministrando lá, e eu me lembrei da linda experiência que eu tive com o Espírito Santo no VOA em 2021. Eram 4 dias de evento. Meu esposo disse: a gente não vai poder nos primeiros dias porque eu não preciso trabalhar. E eu disse: nós vamos no último dia então. Eram 900 quilômetros. Você percorreria 900 quilômetros de carro para participar do último dia de evento, onde as pessoas já estão fazendo as malas para ir embora? Depende da sua fome e da sua sede. E então nós fomos para São Paulo, para São José dos Campos. Eu vi muitas pessoas com as malas já prontas para ir embora, já tinham recebido tudo, mas eu sabia que o Senhor tinha reservado algo para mim naquele dia. E o Senhor honrou a fome e a sede que estava no meu coração. Eu nunca havia experimentado o cair do poder do Espírito Santo de uma forma tão sobrenatural. E quando o Randy Clark chamou à frente, eu fui como se fosse a minha última vez. E ali eu me ajoelhei, depois fiquei em pé novamente. E quando o Randy Clark começou a passar em as mãos, eu esperava me receber daquele grande avivalista uma oração. Mas então veio uma mulher de cabelo curtinho na minha direção, nunca tinha ouvido falar o nome dela, e então ela veio e me pôs as mãos, e eu continuei ali. De repente ela vira e volta e sopra na minha cabeça. Quando ela sopra, eu não senti mais as minhas pernas, eu já estava no chão. E durante 30 minutos mais ou menos eu fiquei ali num choro profundo, e tudo que eu ouvia era: eu sou seu pai, eu sou seu pai, eu sou seu pai. O choro, a lágrima que saía dos meus olhos era uma lágrima quente que fervia.
Naquele exato momento, eu recebi um batismo de amor. Obrigada. Um batismo de amor. Sabe o que é isso? Batismo de amor? É Deus imprimindo ali em você a identidade de filho amado. E eu chorei tanto, mas eu chorei tanto. E quando eu volto para o meu lugar, durante o intervalo, toda a equipe dele fica lá ministrando, é algo muito bom. E sentou duas mulheres atrás de nós, e uma começou a conversar comigo e começou a falar assim: nossa, menina, eu estava ali deitada no chão, eu fiquei 5 horas arrebatada. E eu, uau, eu quero isso para mim, Jesus. Como diz o Denard, tudo que é do céu eu quero. E eu fiquei admirada, não conhecia ninguém naquele lugar. E ela disse assim: você conhece aquela pastora loira lá no altar? Eu falei: não conheço ninguém aqui. E ela disse: vai lá. E eu fui. Já contei isso aqui várias vezes. Quando eu chego lá, é a pastora Leila Paz, esposa do Carlito Paz, que eu fui ficar sabendo só depois. Ela se aproxima de mim, me abraça e começa a ministrar o amor de Deus no meu coração. O papai te ama, o papai te ama. Eu fiquei maravilhada com essa experiência, sabe? E quando eu voltei, no outro dia eu estava no culto na igreja, e uma pessoa disse: Ana, quando você chegou eu fiquei olhando para você, e alguma coisa estava diferente em você. Eu só vi amor nos seus olhos. E eu falei assim: eu preciso falar para a Ana no final, eu preciso pedir para a Ana orar por mim. O que aconteceu naquele dia mudou algo dentro de